Fala rapaziada, mais um vídeo num curto período de tempo de diferença. Eu acho que é a primeira vez que eu gravo um vídeo tão logo após, né, o anterior, porque essa semana eu tô com muitas ideias, tô numa fase muito determinante pra mim. Sabe quando você sente assim que você tá trocando de ciclo, que algo tá encerrando para dar início a outra coisa? Projetos começam a tomar mais corpo, a mentalidade começa a tomar mais forma, você começa a ver as coisas de forma mais clara. Eu me vejo muito assim nessa fase atual. Então, antes da gente começar o conteúdo que eu quero trazer para vocês, eu quero trazer um insight que eu tive nesses últimos dias e aí depois eu já vou enquadrando no conteúdo que eu quero trazer mesmo. Cara, empreendedorismo, o jogo de liderança, o jogo de você fazer a gestão de algo, é puro jogo de energia. Puro jogo de energia, puro jogo de pressão, de transferência de pressão. Eu gravei um vídeo agora de uma reunião que eu fiz com meu amigo Matheus, que você vai ver justamente uma troca de energia e que, se você observar bem, eu quero que você observe isso, porque eu vou mostrar pra você aqui, não só, eu sempre gosto de falar isso em todos os vídeos, cara, eu gosto de mostrar a minha fragilidade, porque eu vejo que muita galera da minha idade acompanha meu conteúdo e eles veem que eu estou num meio, tipo, que querendo ou não, é um meio grande de pessoas relevantes que diretamente eu estou em contato com pessoas relevantes e como eu já disse para alguns amigos, eu não sei se eu já disse isso em algum vídeo, quando eu comecei a empreender, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é que eu precisava estar em ambiente com pessoas que puxariam a minha frequência, puxariam a minha energia, embora eu nem me conectasse muito com esses termos naquela época, mas eu sabia que eu tinha que estar com pessoas fodas para que eu me tornasse foda. E isso foi a primeira coisa que eu fiz e hoje isso é consequência das sementes que eu plantei, porque desde o início eu entendi isso, eu busquei isso e eu, por vibrar isso, atraí isso. Pegou a visão? Então, eu estou num ambiente que tem pessoas fodas e muitas vezes os jovens, as pessoas que conversam comigo falam: não, cara, porque você tá num meio foda, você tá num meio com um cara relevante, que você tá bem posicionado e eu sei que você tem algo para ensinar. Eu concordo, eu tenho algo para ensinar. Você não tem? No final das contas, todo mundo tem algo para ensinar. Só que o seu posicionamento, ele revela que por você estar em algum lugar, você tem relevância por estar naquele lugar. Só que eu só estou nesse lugar porque eu tenho um coração ensinável. Desde criança, isso sempre foi algo que tocou no meu coração, se eu tenho um coração quebrantado. Eu não sou a pessoa que menos erra no mundo. Na verdade, talvez eu seja uma das pessoas que mais errem no mundo. Eu erro muito. Eu erro muito porque desde criança eu sempre fui mais apegado ao caos do que à ordem. Só que eu entendi em determinado dia da minha vida que só os meninos criam caos. Só os meninos gostam de caos. Só os meninos gostam de criar problemas. Porque ele sabe que o seu pai vai resolver esse problema. Porque ele tem a consciência que ele é menino. Ele cria problemas, mas ele tem um pai que é um homem que traz a ordem e resolve o problema. Então, quando a gente vê muito um jovem que fala que gosta de ser uma metamorfose ambulante, como eu gostava de dizer alguns dias atrás, quando a gente ouve muito um jovem que diz que gosta do caos, que gosta da bagunça, que gosta da confusão, que gosta de sempre ser o do contra, pode ter certeza que esse cara é um menino, ele não é um homem. Porque um homem é uma base sólida, o homem é uma base racional, que quando a mulher vem com a sua inconstância, ele é a base firme para que segure a pressão. E por que eu voltei novamente na pressão? Porque liderança é um jogo de pressão. É constantemente a tensão batendo uma na outra. E como eu disse, o vídeo que eu vou postar após esse, você vai conseguir observar que eu trouxe o Matheus para São Paulo, um amigo meu que eu tenho ele há 10 anos. Até uma história legal que um dia eu conto com ele, a gente faz uma live no Insta e comenta sobre isso. Que ele tem uma pressão mais alta que a minha quando a gente está falando de negociação, quando a gente está falando de debater ideias. Ele tem muito certo o que ele sabe, ele tem muito certo o que ele sabe fazer, o que ele domina e ele defende isso. E quando eu percebi que isso era uma habilidade que eu precisaria, porque eu estou num ambiente que a Thalita e o Bruno são pessoas de pressão, que quando eles colocam a pressão, se você não devolver na mesma intensidade ou numa intensidade maior, você vai ficar para trás, você vai ser rebaixado na discussão. E rebaixado não no sentido negativo. Rebaixado por quê? Porque a pressão dele é alta, você jogou uma ideia, ele jogou um contraponto com uma pressão muito forte contra você. Se você não devolver o contraponto dele com uma contraproposta na ideia, na discussão de troca de feedback, você vai cair, porque primeiramente vai afetar o seu emocional. Segundamente vai afetar o seu racional, porque se afeta o seu emocional, você sente a tensão e você automaticamente perde a clareza de pensar e responder de forma concisa. Então, cara, se você domina algo, como que você adquire pressão? Como que você adquire autoridade?
Na própria Bíblia diz que Jesus tinha autoridade porque ele falava de coisas que vinham dele. Ele falava de coisas que vinham dele, a autoridade vinha dele. Ele não estava falando de um conteúdo que ele assistiu no YouTube de outro cara e ele está repetindo porque ele não viveu. Ele está repetindo, mas ele não viveu e não tem a carga de autoridade, não tem a carga de know-how da experiência, que só a experiência traz, que só a sabedoria traz. Mas não, a gente está numa cultura que as pessoas querem divulgar suas ideias, que as pessoas querem colocar suas ideias na folha, querem colocar suas ideias no papel, querem colocar suas ideias em vídeo, querem colocar suas ideias em música, mas não tem conteúdo, porque elas pregam um mundo ideal que acontece dentro da cabeça. Agora, quando a gente fala com autoridade, é quando a gente viveu algo, quando a gente extraiu algo daquilo que aconteceu e quando a gente tem a capacidade de ensinar isso com a mesma clareza, como se tivesse acontecido com essa pessoa. Ela tem que olhar para o que você fala e imaginar, cara, isso já aconteceu comigo. Ou imaginar, cara, isso pode acontecer comigo se eu não ouvir esse cara, se eu não ouvir a sabedoria desse cara. Porque toda pessoa madura, ela tem a consciência de que quem se antecipa, governa. Quem está preparado para algo que vai acontecer antes disso acontecer, governa. Por que José governou? Porque num período de crise, ele sabia o que ia acontecer, Deus lhe deu a revelação do sonho do faraó, e Deus lhe deu a estratégia, a sabedoria para que ele resolvesse essa dor. Ele se antecipou à crise para que ele estivesse preparado e ainda lucrasse com isso. Então, que insight que a gente tira da história de José? Se você quer ser um líder, se você quer resolver um problema, se antecipe ao problema, esteja com a solução do problema antes que esse problema aconteça. Quer governar? Se antecipe e esteja com a solução para que você resolva um problema e você lucre com a solução desse problema. Não porque você está enganando pessoas, não porque você está vendendo mentiras para tirar dinheiro de uma pessoa, mas porque você está preparado para gerar valor para uma pessoa no momento que ela não tem acesso a esse valor. Então, nesse momento, você pode cobrar quanto você quiser. Se você tem a cura do câncer, você pode cobrar R$10, você pode cobrar R$1.000, você pode cobrar R$1 milhão, porque você tem algo que gera valor real. Você tem algo que cura a pessoa. Você tem algo que ou vai impedir que a pessoa tenha um câncer, você vende uma antecipação, ou você vai tratar o câncer dessa pessoa que já está acontecendo. Então, quer liderar, se antecipe e governe. É isso, eu ia falar de mais coisas, mas só esse insight inicial aqui já deu um vídeo de 7 minutos e meio, então eu vou postar a discussão que eu tive com o Matheus. Observe, como eu disse aqui, eu nem sei se eu concluí porque eu estava no flow. Por que que eu trago pessoas com mais pressão do que eu? Porque eu entendo que ferro afia ferro. Ferro choca com ferro e afia. Esse é um conceito que eu aprendi com o Bruno. Cara, se você quer viver na zona de conforto, se você não quer ser confrontado, você vai continuar sendo menino. Porque você não tem homens perto de você que te forjam. Então a nossa geração X, tem que entender que nós precisamos estar perto de homens. Que nós, como meninas, precisamos estar perto de mulheres. Porque a nossa sabedoria é pequena. Porque nós não temos vivência. Nós podemos ter acesso a todo tipo de informação, mas a letra é morta, a letra mata, o espírito vivifica. E o que é o espírito? O espírito nada mais é do que a voz de sabedoria te orientando, porque ele sabe que você já viveu. É aquela voz que tem a sabedoria de tudo que aconteceu com você e de tudo que aconteceu com todas as outras pessoas existentes na Terra. A gente está falando aqui da inteligência infinita, que tem todos os dados, mas isso é outra história e eu comento com vocês em outro dia, porque é um assunto mais complexo. Mas é isso, pega a visão, tamo junto. Acompanha lá no Insta, tô postando stories aqui do dia a dia. Vou começar a postar algumas reuniões aqui para vocês observarem que eu sou só uma pessoa comum, com coração ensinável, que decidiu se posicionar e decidiu se colocar nos lugares de desconforto para ser confrontado e crescer. Então a gente tem que entender que se nós somos jovens, nossa sabedoria é pequena, nossa experiência é pequena, e ao invés de a gente precisar passar por experiências para ter essa sabedoria, a gente pode cortar esse caminho estando com pessoas relevantes, com pessoas verdadeiras e com pessoas que já viveram mais do que nós, que já entendem mais a vida do que nós e vão antecipar nosso caminho. E antecipando, nós governamos. Tamo junto, até a próxima. Fui!